Agora, diante da situação, pastor Leonardo, você que está em casa também, vai deixando seu comentário aí na linha do tempo, né? Nós percebemos nos últimos, principalmente ontem, antes de ontem, né, nos últimos 3 dias, uma loucura da parte da Rede Esgoto, dessas emissoras de TV, internet, sites, isso tudo. Eles, assim, trabalhando e mostrando abertamente, né, qual a missão que eles estavam cumprindo. Ao ponto de vista do senhor, isso aí reflete lá fora também? Ou não chega até lá as informações que essa galera, eles estão trabalhando com más intenções? Olha, essa pergunta que o senhor acabou de fazer, ela é muito interessante, porque eu acho que vai trazer um esclarecimento extremamente fundamental para as pessoas. É de conhecimento público que aqui no nosso país nós temos um consórcio relacionado à imprensa tradicional, no sentido de que eles não cumprem fielmente com a função e com a responsabilidade que eles têm. Qual a responsabilidade de um repórter, de um jornalista? É ser fiel com a verdade dentro das matérias que ele vai apresentar. Esse setor do nosso país, principalmente voltado para a mídia tradicional, eles não apresentam matérias embasadas na verdade. Eles apresentam, em contrapartida, questões que estão diretamente ligadas ao interesse próprio que eles têm. Ou seja, eles não recebem as informações e cumprem com o dever de informar o público. Não, eles simplesmente maqueiam da forma que eles querem, torcem da forma que eles pretendem, no sentido de alcançar favorecimento pessoal ou outros objetivos pessoais, e assim eles passam para a sociedade aquilo que é de interesse deles. E dentro dessa questão, respondendo o que o senhor acabou de perguntar, eu sou capaz de dizer o seguinte: pelo menos 95% de todos os assuntos que são de grande comoção social aqui no nosso país, eles nem sequer chegam a conhecimento da comunidade internacional lá fora. Enquanto estava todo mundo, e aqui eu vou trazer um exemplo claro disso que eu estou dizendo, enquanto estava todo mundo falando a respeito dos vazamentos, de áudio daqui, áudio de lá e etc. e tal, por baixo dos panos, na surdina, lá em cima, onde todo mundo sabe, sentenças estavam sendo caçadas de indivíduos que roubaram a nação, de indivíduos que saquearam os cofres públicos. Mas, óbvio, como o consórcio da mídia não tem interesse em publicar isso, eles focalizaram nos áudios vazados para que do outro lado... Exatamente, é uma cortina de fumaça que é o que nós vivemos nos últimos dias aqui. No cenário internacional, como não há essa questão ideológica politizada de forma agressiva, isso nem acontece porque as pessoas não são vendidas mentalmente falando. Então, eu acredito que muito do que acontece aqui, como não passa de questão ideológica, nem sequer chega lá fora. Inclusive, gente, você que está em casa, deixa eu pedir para você que chegou e ainda não fez isso, talvez você chegou, já foi acompanhando aí os comentários e não deixou. Deixa o seu like aí, nos ajuda a nós rompermos o algoritmo, compartilha essa live, passa para frente que nós vamos começar com as imagens. Eu quero vamos tratar desse assunto aí sobre o doutor Martin De Luca, né? Vamos falar já no assunto dele, que assim eu tenho certeza que vai trazer mais esclarecimento. Nós temos algumas imagens, eu gostaria de perguntar para o senhor o que está acontecendo, né, que está gerando esse envolvimento aí do doutor Martin De Luca, que é o advogado da Rumble, né, que é vamos dizer, um aplicativo, uma rede social americana e algo semelhante. Do que se trata todo esse burburinho aí? A questão se trata o seguinte, pastor, de forma simples e descomplicada para que todas as pessoas possam entender. As redes sociais aqui no nosso país, elas têm sofrido uma perseguição muito grande, isso é uma verdade. E em anos passados, foi de conhecimento público, todos nós soubemos que a Rumble e a Truth Social
que são redes sociais diretamente ligadas ao atual presidente dos Estados Unidos, eles foram cerceados dentro do exercício da liberdade de expressão e do livre exercício de funcionamento que elas detêm, não só no Brasil, como em todas as partes do mundo, salvo, obviamente, em lugares onde não existe liberdade de expressão. E aí, obviamente, essas empresas foram multadas no valor aproximado de R$100 mil, porque, segundo o Capa Preta, essas empresas deveriam excluir terminantemente perfis de usuários que supostamente estavam sendo processados pelo Estado brasileiro. Só que aí está a grande problemática. Quando o Capa Preta determina para que essas empresas de comunicação, de rede social, procedessem dessa maneira, ele extrapola todos os limites, todas as barreiras necessárias e faz com que essas empresas sejam obrigadas a cumprir essa ordem ilegal emanada aqui do território brasileiro em outros países, como, por exemplo, na América. Resumindo em outras palavras, ele diz o seguinte: as empresas estão obrigadas a cancelar os perfis aqui no Brasil e em todas as regiões do mundo. Ora, as empresas, obviamente, contestaram essa determinação, porque um juiz brasileiro não tem jurisdição para atuar em todas as partes do mundo. A jurisdição desse magistrado, ela, obviamente, tem força jurídica apenas no território brasileiro. E, obviamente, as empresas não obtiveram sucesso aqui em contestar essa decisão aqui na justiça do nosso país, e eles procuraram a justiça americana. A justiça americana determinou a citação do Capa Preta. O que é a citação? Chamou ele ao processo para se defender. Essa citação veio aqui para o Brasil e algumas autoridades não permitiu com que ele fosse efetivamente citado, porque há uma questão: quando a pessoa não é citada, geralmente o processo fica parado um certo tempo. Então aqui nós vemos que eles tentaram segurar para que o processo nem de citação nem sequer chegasse diante do destinatário final, que era o Capa Preta. E aí a justiça americana fez o quê? Já que nós tentamos todos os meios legais, de acordo com os acordos de cooperação internacional, e não foi possível, porque as instituições protegeram, não deixaram nem ele ser chamado no processo, agora nós vamos usar contra ele, no caso o Capa Preta, a mesma forma que ele se utilizou para poder prejudicar as empresas. Ou seja, a justiça americana determinou que ele poderia ser citado por e-mail. Não precisava adotar todo o procedimento, porque a justiça tentou e o Brasil não deu esse direito, não garantiu essa... As empresas que ele citou foram também por e-mail? As empresas, exatamente, as empresas que ele citou foi por e-mail, só que aí já tem uma ilegalidade. Por quê? Não dá para um juiz ou qualquer magistrado fazer da forma que quer ou proceder da maneira que ele acha certo. Não. Se há algo muito claro dentro da justiça do nosso país, é que todos são escravos da lei. E a lei já determina o procedimento correto, que é, obviamente, por intermédio dos acordos de cooperação. Envia-se uma carta rogatória, essa carta rogatória vai para lá, o indivíduo é intimado e, a partir daí, a decisão passa a valer. Ele passou por cima de tudo isso, não respeitou nada, e aí foi um dos advogados, entraram na justiça lá, a justiça tentou citá-lo aqui de toda forma, não conseguiu, e aí, de forma excepcional, acabou adotando a mesma prática que ele adotou contra as empresas nos Estados Unidos. Então é por isso que a mídia está dando esse enfoque, porque agora o processo que estava parado há 4 meses, ele vai andar e a coisa pode ficar complicada. Perfeito. Nós já vamos entrar com as imagens. Liberdade de expressão não é liberdade de cometer crime. Quer que eu cite alguns? Ô Rubens, por favor.
Por favor, Rubem, coloca aí na tela, né? Cite aqueles que você tem aí, digamos, no seu arcabouço aí de crimes e tal, pode colocar aí, né? Tem algum problema ele colocar os crimes aí, ô doutor? Não tem problema nenhum. Inclusive, eu gostaria que esse indivíduo elencasse, já que ele tem conhecimento legal e também deve ter conhecimento do processo, eu gostaria que ele indicasse quais foram os crimes que essas empresas cometeram. Porque, obviamente, se o processo nem sequer andou de forma completa, a marcha processual não chegou no determinado ponto específico e esse cidadão já está se adiantando até ao mérito do processo, então acho que ele deve ter informações privilegiadas que nós não temos. Coloca na tela aí, Rubem, vai ajudar bastante, né? Vai ajudar bastante o doutor Leonardo e aqueles que estão aqui nos acompanhando dentro dessa questão aí do processo que envolve o doutor, o advogado doutor Martin de Luca, né? Vamos colocar então aqui a participação dele, pastor Leonardo, doutor Leonardo, pode ser? Perfeito. Vamos lá. Você que está em casa, veja com bastante atenção. Judiciário brasileiro nos próximos dias. E é sobre esse ponto, sobre esse modelo aí de notificação que a gente conversa agora com o Martin de Luca, que é advogado da Rumble e também da Trump Media. Martim, muito bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso O Povo News. Queria que você já analisasse então essa posição aí do STJ, de que ministros não respondem pessoalmente por determinadas decisões e que a notificação por e-mail não seria mais adequada, feriria aí acordos diplomáticos, sua avaliação e também a sua explicação sobre o que deve acontecer após essa notificação por e-mail. Muito bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Olha, esse papo acho que é de pouca relevância, é simplesmente uma distração. Caso o ministro responda como pessoa física, caso responda Estado brasileiro, tanto faz. O réu tem 21 dias, agora já 19, 20 dias, agora 20 dias para responder. Do jeito que ele quiser, com o Estado brasileiro, sem o Estado brasileiro. Isso vai, se ele deve responder como pessoa física ou em sua função oficial, vai ser determinado pela Corte Federal nos Estados Unidos, não vai ser determinado pelo papo mediático no Brasil. O importante... Pastor Claudinei, eu gostaria só de ressaltar uma questão. Olha a visão jurídica que um profissional está tendo do nosso país. Isso é lamentável, gente. O que ele acabou de dizer aqui, em outras palavras, foi o seguinte: agora o processo será decidido em uma justiça séria e não de acordo com as questões midiáticas que acontecem aí no Brasil. Isso é lamentável demais. Isso é muito triste demais. Antes seria que ele responda, o qual a gente está aguardando respeituosamente. Então, esse é o primeiro ponto fundamental, né? Em relação a vias diplomáticas, o governo brasileiro e Alexandre Moraes já foram notificados de todas as formas imagináveis. Quando o caso começou, o assunto foi levantado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Teve umas comunicações que se tornaram de conhecimento público faz mais de um ano atrás. O Departamento de Justiça cobrou o governo brasileiro, ao Itamaraty, pela violação do tratado entre os dois países e a Convenção da Haia. Porque a conduta do ministro foi, obviamente, totalmente ilegal. Um juiz estrangeiro não pode forçar empresas e pessoas físicas dentro do território americano protegidas pelas leis e a Constituição dos Estados Unidos a cumprir com mandados estrangeiros sem conhecimento do governo americano e da justiça americana. Assim como seria a mesma situação no Brasil. Eu fui procurador federal nos Estados Unidos. Aqui, pastor, eu acho interessante a gente pausar para explicar para as pessoas. O que ele está dizendo de forma prática é o seguinte: quando uma determinação legal ela é proferida aqui no Brasil, para que ela tenha efeito em outras nações, é necessário que essa decisão seja enviada para as autoridades daquele país e aquele país será responsável pelo encargo de executar essa decisão, se ela for uma decisão séria, uma decisão jurídica e uma decisão válida.
No caso em específico, essa autoridade aqui do país ultrapassou todos esses limites. Ou seja, ele fez o seguinte, ele atuou da seguinte forma: eu não preciso de juiz americano, eu não preciso do Ministério da Justiça da América, eu não preciso de ninguém. Eu mesmo, por intermédio do e-mail, já vou enviar essa decisão minha aqui, e ela já tem que ter plena eficácia na América, na Europa, em todas as localidades do mundo. E dentro desse raciocínio, então, ele mandou esse e-mail, né, dando essa ordem para uma empresa que não tem sede, não tem base aqui em território brasileiro. Seria isso. Então, é a mesma coisa de você, né, qualquer um aqui no Brasil, mandar uma intimação lá para Israel, para Inglaterra, para qualquer outro país, citando obrigatoriedade em colocar em prática alguma punição ou algo semelhante sobre cidadãos que, mesmo sendo brasileiro, estão lá fazendo uso da sua dupla cidadania, amparado por aquela Constituição. Seria mais ou menos isso que aconteceu? Perfeitamente, isso que o senhor acabou de dizer, perfeitamente. E reduzindo de forma simples e prática para as pessoas, é a mesma coisa. Eu estou aqui no meu estúdio, eu vejo que o senhor está aí no seu estúdio, tem um vaso, diga-se de passagem, um vaso muito bonito atrás do senhor, e a minha jurisdição é aqui no meu estúdio. Mas, por algum motivo, eu faço uma ligação ou envio um e-mail para o senhor dizendo: olha, esse vaso aí que está atrás do senhor no seu estúdio, ele não pode ficar do lado de cima, ele tem que ficar do lado de baixo. Ah, mas por quê? Porque eu estou mandando. Em outras palavras, sem fundamentação jurídica alguma, ele tentou determinar sobre o fluxo de acontecimento em um estado alheio, algo que é totalmente inaceitável. E, bom, eu vou deixar essa pergunta mais um pouquinho para frente, mas vamos continuar vendo aqui. Você que está aqui, gente, deixa o seu like aí, como a Cibele Berbati colocou, né? Estamos aí com 200 likes apenas, olha a quantidade de pessoas, está faltando mais de 100 likes. Vamos lá, deixa Deus te usar. Like não é vaidade, é necessidade para nós rompermos o algoritmo, que você está vendo aí, a live está travada, um impedimento tremendo, mas nós vamos conseguir romper essa barreira. Vamos para cima. Unidos, tá? Quando a gente fazia investigações internacionais, só para te dar um contexto, e a gente queria entrevistar uma testemunha no Brasil, o protocolo entre os países requeria que o Ministério Público Federal fosse notificado com antecedência e a Polícia Federal, e que o MPF e a PF tenham a oportunidade, se eles escolherem, de participar da entrevista de uma testemunha no Brasil. Os Estados Unidos sempre cumpriu e respeitou isso. Assim como os Estados Unidos sempre respeita que mandados da justiça americana são encaminhados pela autoridade central brasileira. Então, quando a gente processou Alexandre de Moraes, a gente seguiu o caminho jurídico certo. Por isso que estamos aqui demorados 460 dias e agora o processo vai andar com muita força. Porque o governo americano e acho que a justiça americana se cansaram de dar oportunidades para as autoridades brasileiras, para Alexandre de Moraes responder. Então, já começando em abril, maio de 2025, o Departamento de Justiça cobrou Itamaraty. Respondeu o Ministério da Justiça por escrito, o Ministério da Justiça do Brasil, explicando que o que o Alexandre de Moraes tinha feito estava errado, não estava correto, mas que isso basicamente não aconteceria nunca mais. E essa documentação do Ministério da Justiça brasileiro de maio de 2025 também se tornou pública. Então, se vocês procuram, vão achar. Após isso, teve uma advertência do secretário Marco Rubio, acho que em maio de 2025. Eu vou dar uma pausa aqui para fazer uma pergunta para o senhor aqui, diante do que ele acabou de falar. O Itamaraty reconheceu o erro, Sim. Reconheceu que é uma prática fora da lei, mas disse assim, tá tudo certo, viu? Não vai acontecer isso mais. Isso daí faz parte do comportamento de uma justiça de um país, como se fosse alguém que pisou no pé de alguém, disse, me desculpa, tá? Não vou pisar mais. Isso aí funciona diante das leis de um país para com outro, pastor Leonardo? Não, pastor Claudinei, eu respondo claramente dizendo que eu não conheço, eu desconheço outros eventos, outros momentos onde situações semelhantes ocorreram no que diz respeito ao relacionamento do nosso país com outros países.
Em outras palavras, não tem como você ocasionar um prejuízo gigantesco a empresas que se dedicam à prestação de serviço público e depois você dizer, não, me desculpa, tá tudo certo, não vai acontecer de novo. Então, assim, isso demonstra, sinceramente falando, que essa galera não tem um pingo de responsabilidade com o que eles estão fazendo. O nível de seriedade em relação ao trato com questões jurídicas, o trato com relação às questões públicas, está totalmente precário. E foi exatamente isso que eles fizeram. Os órgãos responsáveis aqui do país reconheceram que estava errada a conduta dessa autoridade, porque ele não poderia passar por cima das autoridades americanas para tentar fazer valer uma ordem que ele havia proferido aqui no território brasileiro, e simplesmente o que eles fizeram foi pedir desculpa dizendo que não vai acontecer. Agora, a grande questão que fica e os prejuízos? Quem vai responder por isso? Quem irá dizer será a justiça americana, porque no final das contas, alguém vai ter que pagar essa fatura, e nós sabemos quem é. Muito estranho, né? Como o senhor acabou de citar. Não, a gente reconhece que erramos e tal, mas vai aí as nossas escusas, nosso pedido de desculpa e tal. É uma coisa estranha. Vamos continuar ouvindo. Você que está em casa aí, se tiver algum ponto interessante dentro do comentário, escreva na linha do tempo, que a gente vai pausando aqui também, perguntando para o doutor Leonardo, tá? Vamos lá, vamos para cima. O que o Alexandre de Moraes tinha feito estava errado, não estava correto, mas que isso basicamente não aconteceria nunca mais. E essa documentação do Ministério da Justiça brasileiro de maio de 2025 também se tornou pública. Então, se vocês procuram, vão achar. Após isso, teve uma advertência do secretário Marco Rubio, acho que em maio de 2025, sobre as questões de censura. Depois, em começo de julho de 2025, teve a revogação do visto do ministro, até onde eu entendo. Depois, 30 de julho, teve as sanções econômicas impostas pelo Departamento do Tesouro. O presidente falou 50 vezes do assunto, o secretário do Tesouro falou muitas vezes do assunto. Nós emendamos nossa queixa na justiça americana em julho também de 2025. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes encaminhou uma nova ordem de censura, né? Não só que ele encaminhou em janeiro e fevereiro de 2025, sino que ele mandou de novo em julho. Ou seja, pastor Claudinei, após o Ministério da Justiça do Brasil reconhecer o procedimento equivocado adotado por esse indivíduo, depois ele reiterou novamente no mesmo ato. Ou seja, nós vemos que o senso de responsabilidade é tão inexistente que essa questão pode se tornar em uma problemática relacionada a um conflito internacional entre dois países. Porque é o que o advogado disse alguns minutos atrás. Nós, enquanto nação americana, sempre respeitamos o procedimento adotado no Brasil. Por que o Brasil não irá respeitar a dinâmica e o procedimento adotado aqui na nossa nação? Afinal de contas, o Brasil é melhor do que algum país? O Brasil é superior a alguma nação? Essa é a pergunta que não quer calar. Agora, aí eu faço uma pergunta para o senhor e para aqueles que estão em casa nos acompanhando agora também, escrever aqui na linha do tempo a resposta de vocês. Seria, doutor, um sentimento de autossuficiência, seria uma arrogância, a pessoa mesmo depois de saber que o próprio Itamaraty reconheceu que foi um erro, a pessoa insistir novamente batendo na mesma tecla, seria arrogância, seria... O que leva uma pessoa a agir dessa maneira? Eu classificaria, em primeiro lugar, como um senso de arrogância, sem dúvida alguma, como o senhor acabou de dizer. Em segundo plano, eu também caracterizo como uma enorme falta de senso de responsabilidade. Porque, vamos lá, nessa situação toda, diante dos prejuízos que essas empresas estão sofrendo, a responsabilidade, no final das contas, ela não poderá, ela, sinceramente falando, ela recairá não somente sobre esse indivíduo, mas também sobre a nação brasileira, porque o Estado, ele é responsável pelas ações e pelas condutas tomadas pelos seus servidores,
pelos seus representantes. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, conforme o andamento desse processo, das indenizações que terão que ser pagas, esse recurso, esse dinheiro vai sair um pouquinho de cada bolso. Ou seja, um pouquinho do meu bolso, do bolso do senhor e de todos aqueles que estão nos acompanhando. E diante dessa evidência, eu gostaria, inclusive, que dissesse alguma coisa a esse respeito aqueles que são favoráveis às ações irresponsáveis que esse indivíduo está tomando, porque, sinceramente falando, é algo totalmente inexplicável. Vai fora de tudo aquilo que é padronizado, que está documentado, que está em forma de lei, né? Mas vamos continuar ouvindo. Obrigado vocês que estão interagindo aí. Vamos para cima. 2025. Após isso, em agosto, a gente começou o processo de tratado internacional e a convenção entre os países, que chama Convenção da Haia. Em setembro de 2025, o pedido da Rumble e da Trump Media para intimar o ministro chegou no Brasil, foi para a Autoridade Central Brasileira, a Autoridade Central Brasileira encaminhou certinho para o STJ, e aí o STJ declarou sigilo de justiça, algo extraordinário em um simples processo de intimação civil, convidou a se pronunciar a PGR, convidou a se pronunciar a AGU, mas, ironicamente, porque estamos falando de um caso de liberdade de expressão, todos se pronunciaram sobre sigilo, então ninguém sabe qual que foi o raciocínio deles, quais foram as justificações jurídicas. Então, teve todo um processo em sigilo do qual ninguém, nem o público, nem a Rumble, nem a mídia puderam participar ou ver, nem o governo americano. E aí a STJ determinou, acho que foi em janeiro desse ano, que se recusava a notificar o ministro, sem explicação nenhuma. Uma decisão, de novo, em sigilo. Não? A ironia de que tudo que é liberdade de expressão tem que ser tratado sobre sigilo. Bom, aí em fevereiro a gente voltou à justiça americana e explicou simplesmente fato por fato tudo o que aconteceu. Em outras palavras, ele está dizendo aqui da seguinte forma: a notificação chegou e as autoridades competentes que deveriam notificar se negaram a notificar e muito pelo contrário, apresentaram, ofereceram uma blindagem, ou seja, eles blindaram no sentido de nem dar prosseguimento à notificação. Então, assim, nós vemos que esse corporativismo das instituições que acontece no nosso país, que não deixa nem sequer uma autoridade ser chamada para se explicar, é algo muito negativo, pastor Claudinei. E o pior de tudo, colocou o processo em sigilo e ninguém pode ter acesso ao raciocínio jurídico, à análise que foi feita, simplesmente diz, nós não vamos dar prosseguimento nessa notificação e está acabado. O senhor, dentro da formação, com tantos outros advogados, magistrados e promotores, tem acesso a processos que correm aberto dentro de um código que vocês têm. Esse daí não existe código para ninguém ter acesso e visualizar e saber o que corre dentro dele, porque foi lacrado e proibido, é isso? Foi lacrado e proibido, e dentro do meu ponto de vista, de forma ilegal. Porque a regra no nosso país é a publicidade. A regra é a publicidade, ou seja, todos os processos, eles são públicos e não há o que dizer o contrário em relação a isso. A não ser que seja um processo onde se trate a respeito, por exemplo, de uma questão moral, de uma questão sexual, de algo relacionado à imagem de uma pessoa, aí os processos podem correr em segredo de justiça. Nesse caso, nós estamos falando nem sequer de um processo, mas de uma notificação. Ou seja, o STJ em Brasília, ele nem sequer procedeu com a notificação para que esse indivíduo pudesse responder à justiça americana. Em outras palavras, eles guardaram o processo no bolso e disseram o seguinte, nós não vamos notificar ele, se vocês quiserem alguma coisa, vocês veem o que vocês querem fazer aí. Que loucura. Você que está em casa, deixa o seu comentário aí, nós vamos colocando na tela. Se tiver alguma pergunta para o doutor Leonardo, coloca aí também, que nós repassamos para ele aqui. Vamos juntos. Deixa o like se você ainda não deixou. Vamos continuar ouvindo. A juíza se tomou 4 meses para deliberar e finalmente determinou o que é óbvio, né? Que é um processo totalmente politizado, que as instituições brasileiras não estão operando de uma forma normal, seguindo o processo jurídico, e porém o processo tradicional está indisponível.
Então, por causa de todas as barbaridades cumulativas que começou com Alexandre, depois que AGU, PGR, etc., STJ fizeram para encobrir ele, todos os esforços de todas as autoridades foram descartados e a juíza autorizou de forma extraordinária que Alexandre receba o mesmo método de intimação que ele tentou encaminhar para Rumble, por e-mail. Simplesmente responda ao e-mail que ele mandou com as ordens de censura sigilosas, ilegais, e encaminhe a intimação, que foi exatamente o que a Rumble fez ontem. Então temos aí toda a linha do tempo, né, dessa crise, dessa tensão envolvendo a Rumble e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, né, e as críticas aí de Martim de Lucca à postura do ministro do STF, né, classificada aí como bárbara. Martim, você citou agora há pouco que o ministro Alexandre de Moraes tem agora 20 dias para responder essa notificação. Caso ele não responda, o que pode acontecer? Uma nova aplicação da Lei Magnitsky, uma ação mais dura da Justiça ou até do governo norte-americano contra ele? Queria que você explicasse para a gente também. O que acontecerá está detalhado na decisão da juíza da Corte Federal. Na decisão que é pública, né? Porque todo o nosso processo é público, sem sigilo, sem esconder nada, não tem nada de errado. A decisão da juíza fala que se ele não responde, não aparece em 21 dias, então a juíza solicita a Rumble Electromedia que procedam rapidamente a solicitar a sentença à revelia para ele. Isso está na decisão da juíza. Vamos fazer uma pausa aqui para o senhor explicar para nós aí, como ditado, mastigar para nós entendermos todo esse processo. Deu os 20 dias, não houve nenhuma manifestação, nenhuma resposta em absolutamente nada. Qual que é o próximo passo, como ele disse aí, é tratado à revelia? O que seria isso? Tratado à revelia é um instituto que nós entendemos da seguinte forma: o indivíduo foram tentados todos os meios de notificação em relação ao indivíduo, mesmo sabendo de que aquele procedimento estava correndo e ele deveria comparecer para dar a sua versão dos fatos. Mesmo sabendo de tudo isso, ele não compareceu, então presumidamente entende-se que ele concordou com tudo aquilo que está no processo. Em outras palavras, se eu não compareço para me defender, presumidamente as acusações que fazem contra mim, elas se tornam realidade incontestável. Foi esse o posicionamento da justiça norte-americana e ressalta-se, depois de se submeter ao procedimento correto, de passar pelas autoridades brasileiras, de tentar uma notificação de acordo com os meios padrões e diante do insucesso, porque as instituições brasileiras apresentaram uma espécie de blindagem inexplicável, aí, obviamente, a justiça americana, de forma excepcional, autorizou a notificação por e-mail, adotando a mesma forma que ele adotou em prejuízo das autoridades norte-americanas. Eu acredito sinceramente, os 21 dias vai correr, se ele não comparecer, vai correr a revelia, ou seja, os fatos se tornarão realidade e aí, obviamente, as condenações serão pesadas. Bom, vamos continuar aqui. Eu já tenho uma pergunta diante do que o senhor falou de condenação pesada, mas vamos lá. Você que está em casa, dedo no like, escreva aí na linha do tempo aí seu comentário e vamos para cima. Qual seria uma sentença à revelia, Martim? O que está previsto aí na legislação norte-americana em casos como esse? Duas coisas. Primeiro vai ser a ilegalidade dos mandados de censura do Alexandre, especialmente pela metodologia, né, que ele viola a soberania americana. Por quê? Porque escutei também vários comentários sobre que nosso processo, de algum jeito acrobático, ameaça a soberania brasileira, o qual é um absurdo, né? Todo caso começa porque as ordens de censura sigilosas do Alexandre de Moraes cruzam a fronteira dos Estados Unidos e tentam censurar cidadãos americanos, usuários americanos, plataformas americanas sem negócios no Brasil, por debate público
em território americano e parar monetização de contas, ou seja, transações financeiras dentro do território dos Estados Unidos. Todo às costas do governo americano e da justiça americana, né? Por isso que começa o caso. Então, a gente pede que a juíza declare a nulidade dos mandados de censura do Alexandre de Moraes, que declare que esse tipo de ordens, que até onde eu entendo, só o único ministro do STF, o único juiz brasileiro que pisa na bola desse jeito e encaminha esse tipo de mandados para os Estados Unidos é Alexandre de Moraes. Não temos conhecimento de nenhum outro juiz ou ministro ter feito isso. Então, que declare esse tipo de conduta e de mandados inválidos de forma ampla, coisa que as próximas vítimas dos mandados de censura dele não precisem passar por todo esse processo para cumprir, porque a Justiça Federal Americana já invalidou a ordem de censura, né? E a metodologia dele. E, finalmente, o que as empresas vão solicitar são os danos econômicos sofridos pela conduta de Alexandre de Moraes. Por exemplo, em fevereiro de 2025, o Alexandre ameaçou, além de bloquear a plataforma no Brasil, o qual ele fez, e até hoje continua bloqueado, ele impôs, se não me engano, uma multa de por volta de R$100 mil por dia, se acumulando, né? Então, isso dará vários milhões, que vai entrar na conta dos danos que ele vai ter que pagar, se algum dia a Rumble tiver que pagar isso. Também diversos outros danos econômicos que hoje não posso adiantar, mas que ambas empresas têm sofrido e continuam sofrendo até agora, né? Então, quanto mais longo vai o processo, maiores os danos. E a gente, obviamente, pede que ele seja responsabilizado na pessoa física. Por que na pessoa física? Porque ele está atuando fora do alcance da função oficial, no sentido de que ele está atuando de forma ilegal. Então, eu te dei o exemplo de ser procurador. É como se eu falasse para um policial: querido, vai e faz uma busca e apreensão na casa de fulano. Eu te avalio, eu te apoio, só na minha canetada. E o policial me fala: mas, doutor, você não precisa de uma assinatura de um juiz para me autorizar a fazer a busca e apreensão, que é o que a lei estipula? E eu, como procurador, falo: eu sei que preciso de assinatura de um juiz, mas tanto faz, vai, deixa comigo. No momento que eu faço isso, essa imunidade de atuar na função pública desaparece, porque eu estou atuando de uma forma que eu sei que é ilegal. Estou atuando de uma forma deliberadamente ilegal. Inclusive, o papo que o STF tem falado extraoficialmente para a mídia reforça isso, porque eles falaram o seguinte: que ele deveria responder na capacidade oficial, que o Estado deveria defender ele, porque só responderia de forma pessoal em situações extraordinárias, tipo fraude ou má-fé. E nós alegamos que o que o ministro fez é 100% má-fé, porque em ambos casos de censura que ele quis impor sobre residentes dos Estados Unidos, uma pessoa que é residente e outra que é uma pessoa que é cidadã, mas ambos protegidos pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, em ambos casos, o ministro sabia que ele precisava interagir e passar pela justiça americana e pelo governo dos Estados Unidos. Por exemplo, um caso que já é de amplo conhecimento público é de Alan dos Santos, tá? Jornalista brasileiro que agora está refugiado lá na Flórida. Qual foi o caso do Alan dos Santos? No 2024, Alexandre de Moraes pediu a extradição dele dos Estados Unidos. Essa extradição foi recusada pelo governo dos Estados Unidos no 2024 mesmo, considerando que ele estava sendo perseguido por um crime político. Essa questão que ele está tratando aqui, pastor Claudinei, e toda a audiência que nos acompanha, é interessante ressaltar, porque, infelizmente, ainda existe um grupinho, ainda existe um número muito seleto de pessoas que insistem em dizer que essa questão relacionada à América é uma questão política e etc. e tal. Mas, gente, vamos entender direito o que está sendo falado. Não é de hoje que inúmeras autoridades de tribunais de outros países estão anulando decisões proferidas por autoridades brasileiras. Então, nós não estamos falando aqui apenas e tão somente da América. Esse caso, de forma recente, nos últimos tempos, esse caso desse processo dessas duas empresas será basicamente, que nós temos conhecimento, a quarta anulação por outras justiças
de outros países que estarão anulando decisões aqui do Brasil. Ou seja, nós já tivemos tribunal da Espanha que anularam decisões daqui, nós já tivemos decisões de tribunais americanos que anularam decisões daqui. Recentemente, nessa última semana passada, nós tivemos aquele caso emblemático daquela mulher que a corte italiana cassou o pedido de extradição, ou seja, negou a extradição, porque constatou a existência de inúmeras nulidades, inúmeros erros no processo, erros procedimentais, erros legais. Então, assim, eu acho que não cortando a fala do senhor, mas pegando esse gancho aí que o senhor abriu. O caso dessa deputada da Itália, né, que todo mundo aqui está entendendo, a deputada da Itália, que pediram, né, para trazer ela para o país de origem. E lá na Itália, o tribunal italiano disse não e ainda mandou ela ir para a rua e voltar para casa na hora que aquela ordem chegasse lá, na mão das autoridades locais do presídio, viesse liberar ela. Por que as autoridades lá tomaram essa decisão e não acataram a decisão das autoridades do país do Hugo Chávez? Teve algum erro desse processo? Alguma coisa que não foi compatível com a corte italiana? O que houve? O problema que aconteceu lá, pastor Cleonir, essa pergunta é interessante demais, porque vamos lá, em todo o território de determinado país, existem leis que um processo judicial precisa seguir. Por exemplo, para alguém ser processado criminalmente, aqui no nosso país, aqui no Brasil, 2 requisitos são necessários. E quais são eles? Indícios suficientes de autoria, ou seja, tem indício de que aquele cidadão foi o autor de determinada conduta delituosa? Tem. Então vamos seguir. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, materialidade da existência do delito. Em outras palavras, tem provas de fato de que esse delito ocorreu? Se tiver provas, vamos submeter essa questão a um processo, o indivíduo vai ter o direito de defesa, que é garantido em qualquer nação democrática, qualquer nação onde se tem garantia de direitos fundamentais, o devido processo legal, ele precisa acontecer. Ou seja, independente do crime, o indivíduo tem que ter o direito de defesa, ele precisa dar a sua versão, precisa apresentar as suas provas, e aquelas provas devem ser avaliadas por um juízo imparcial. Foi aí que a questão travou. Porque quando analisado o processo que correu aqui, quando analisado pelas autoridades italianas, eles constataram inúmeras nulidades que contaminaram as provas e os procedimentos adotados no processo. Resumindo de forma prática para as pessoas entenderem, a corte italiana olhou o processo que ocorreu aqui e disse da seguinte forma: esse processo está cheio de vício, esse processo está cheio de erro, então nós não vamos consentir com isso, e agora a nossa decisão é a seguinte: nós vamos anular, nós não vamos acatar esse pedido de extradição, e tem mais, pode colocar essa mulher em liberdade imediatamente, porque, em outras palavras, ela está sendo vítima de uma prisão ilegal. Da Mônica, e vou colocar uma matéria que está aqui, doutor, para o senhor, deixa eu só fazer assim, essa matéria aqui, ó. O que a Mônica está comentando, né, coincide com essa matéria aí da Rede Esgoto. O que o senhor me explica desse caso aí, né? Tenta sintetizar, porque, assim, é uma pergunta interessante dentro de uma colocação que a própria matéria está dando aí 20 dias para ter um posicionamento. O que se passa? Eu digo o seguinte, a live não poderia terminar sem que fosse respondida essa pergunta que a Mônica acabou de fazer. Então, é uma pergunta brilhante e nos abre a oportunidade para responder algo que que vai ser benéfico para o conhecimento das pessoas. Essa notícia que foi dada, ela é o seguinte: todo aquele processo correu, foi noticiado pela TV, passou em rede de televisão e etc e tal. Agora, a defesa do ex
entrou com um pedido de revisão criminal para justamente fazer aquilo que nós estamos falando agora, para apontar as nulidades do processo, que são muitas, inclusive algumas delas eu citei aqui alguns minutos atrás, e com esse pedido de revisão criminal, a situação do ex, ela pode, e eu sinceramente acredito, que ela será alterada de alguma maneira. E o que seria essa alteração? Talvez bater em cima, até mesmo, do acórdão, da decisão de condenação, pleiteando a absolvição em relação à situação do ex, ou possivelmente, talvez, uma diminuição de pena de forma expressiva. Essas são as duas decorrências que podem acontecer. Resumindo, nós podemos dizer de forma prática que daqui a alguns meses, provavelmente nós teremos novidade em relação a esse assunto. Agora, dentro desse assunto ainda, o senhor acha que o camarada aí que encabeça, né, o grupo das 3 letras aí, que começa com P e termina com R, né? O senhor acha que ele vai se manifestar de que maneira em cima disso daí? Bom, eu tenho certeza que ele vai se manifestar de forma contrária a esse pedido de revisão criminal, até porque ele já chancelou anteriormente todas as ilegalidades e todas as nulidades que foram praticadas. Inclusive, o que eu estou dizendo aqui, qualquer advogado, não precisa nem ser criminalista especificamente, precisa apenas conhecer a Constituição do nosso país. Qualquer advogado sabe e consegue verificar a quantidade de nulidades que houveram nesse processo, relacionado à falta de garantia do direito de defesa, a imparcialidade, a legalidade e outros prejuízos mais que houveram. Resumindo, a defesa está batendo nessas nulidades, nessas fragilidades do processo, e eu, sinceramente, acredito que essa questão relacionada à revisão criminal não vai ficar no 0 a 0. Algum defeito processual vai ter que emplacar, porque diante de uma infinidade não tem como alguma coisa não ser vista por esses integrantes que vão se debruçar sobre esse assunto. É um processo muito grande, pelo que a gente sabe, aí uma montagem de papéis e documentos e pendrives muito grande. Mas assim, o senhor deu uma catada pelos olhos, uma lida nesse processo. Tem muitos vícios, muita coisa infundada nisso daí? Olha, a pior aberração que eu posso dizer em relação a essa questão é a seguinte: dentro desse processo, coube tudo, absolutamente tudo. Desde uma velhinha com a Bíblia na mão, andando pela praça, até um indivíduo que supostamente tentou algo relacionado ao crime de assassinato. Em outras palavras, dentro desse bolsão, coube tudo, eles enfiaram tudo, não existia temática específica, o que é algo muito básico relacionado a toda investigação. Toda investigação ela precisa ter um direcionamento certo. Não dá para você começar investigando, por exemplo, um crime de roubo e terminar em outras questões totalmente contrárias. Não dá para você começar investigando roubo e terminar em uma questão, por exemplo, relacionada a um crime financeiro. Precisa ter pertinência temática. Isso que eu estou dizendo. Dentro desse processo, inúmeras pessoas foram enquadradas, pessoas indeterminadas, inclusive. Pessoas indeterminadas. Então, obviamente, a falta de individualização das penas, que é algo gravíssimo. O que é isso, doutor? Individualização das penas é o seguinte: a lei estabelece que um indivíduo específico, se for para ser condenado, ele precisa ter uma pena específica para ele. Não dá para você pegar uma multidão de 50 pessoas e dizer da seguinte forma: aquelas 50 vão ser condenadas por isso, porque aquelas 50 praticaram a seguinte conduta delituosa. Isso não pode. A Constituição Federal proíbe, mas foi o que aconteceu em relação a esse processo. Bom, eu acredito que esse esclarecimento aí, brilhante, né, trouxe luz a todos que estão
aí participando e deixando as perguntas. Vamos continuar para finalizar o doutor Martin De Luca, doutor Leonardo? Perfeito, vamos lá. Inclusive, se as pessoas tiverem pergunta, é interessante elas fazer para a gente esclarecer. Isso, manda aí, gente. Tem pergunta, coloca na linha do tempo, como foi feito aí. A Mônica fez uma pergunta também, a Alessandra fez uma pergunta. Foram duas perguntas interessantes que geraram aí resposta, como outras que foram feitas anteriormente. Continuem mandando as perguntas de vocês. Né, de debate público, o qual não é crime e nunca poderá ser crime nos Estados Unidos. Bom, após a extradição dele ter sido recusada, ou seja, o governo americano sabia, a justiça americana sabia e Alexandre Moraes sabia, ele resolve encaminhar por e-mail, escondido, uma ordem de censura direto para Rumble, sem notificar os mesmos agentes do governo americano com os quais ele tinha interagido para o processo de extradição, sem notificar a justiça americana, para que Rumble bloqueie todo o conteúdo do Alan dos Santos e bloqueie a monetização de contas dele. Estamos falando de um residente da Flórida, em território americano, com contas nos Estados Unidos, contas de usuário e contas bancárias. Em que cabeça cabe isso? Escondido das autoridades americanas. Meses após as autoridades terem recusado a extradição por ser um crime político, de perseguição política. Então, isso é má fé. Funcionário público que atua de má fé não tem imunidade. Agora, dentro do que ele comentou, então quer dizer, fez algo escondido, uma ponte direta, e-mail para a empresa, dando ordem para a empresa, sem passar pela justiça do país do polaco. Né? Quer dizer, é um outro delito. Agora, a Elisa Ferrari faz a pergunta aí para o senhor. E na situação daqueles que já partiram dentro de todos esses acontecimentos, muitos que estavam dentro da jaula partiram. Como que fica essa situação? Olha, a pergunta da Elisa é muito importante, porque em relação àqueles que já partiram, quem terá que arcar com o prejuízo será o Estado brasileiro. Sabemos que o prejuízo da perda da vida, ele é irreparável. Não tem como sanar esse tipo de prejuízo. Mas óbvio que a única maneira ela é relacionada a uma conversão em indenização. Ou seja, o Estado, reconhecida a ilegalidade dessas práticas, o Estado brasileiro tem que arcar com as respectivas indenizações. Ou seja, todo mundo vai pagar um pouquinho por causa do erro, por causa das condutas equivocadas cometidas por esse cidadão. Certo, tem duas perguntas para que eu vou daqui a pouquinho passar para o senhor, da Cimere Berbati e também do Heraldo Jesus. Vamos continuar aqui. Então a gente pede responsabilizar ele, pessoa física. Aí então o argumento principal de Martin de Luca aqui com a gente. Martin, tem mais duas pesquisas, queria pedir se possível você responder de forma resumida. A primeira você acredita que essa possível reação da AGU, do STF, pode atrapalhar as relações de Brasil e Estados Unidos que estão sendo retomadas após toda aquela crise, tarifaço? Lula esteve recentemente na Casa Branca conversando com o Trump. Se a AGU ou outro órgão do governo se intrometer nessa questão, você acredita que pode colocar em xeque, atrapalhar a retomada desse diálogo? É a primeira pergunta. Hoje, a Rumble permanece sendo a única plataforma americana banida no Brasil. O Alexandre Moraes já teve o visto revogado e já foi sancionado pelo Departamento do Tesouro com um anúncio público, né, emitido 30 de julho de 2025, no qual explica exatamente o abuso de poder jurídico que ele faz. Né? O secretário Rubio, o secretário Bessent, o presidente Trump, todos têm falado sobre o assunto amplamente, inúmeras vezes. Em dezembro de 2025, eu acho, minha opinião pessoal, né? O governo dos Estados Unidos deu uma chance, retirando as sanções do Alexandre Moraes, para ver se tinha uma mudança de comportamento. E, na minha observação, eu não posso falar pelo governo dos Estados Unidos, mas a minha observação, não só que não teve mudança de conduta, sino que a conduta dele de dezembro para frente foi totalmente decepcionante, piorou, né? Sem mencionar outros problemas, como uma campanha de censuras sem fim. Eu não sei os detalhes e não é da minha competência opinar sobre os detalhes, sem ter lido os materiais, mas entendo que
ontem ou sexta, teve um decreto novo para restringir mais o uso de plataformas, para reduzir mais o uso das redes sociais pelo presidente Lula. Então, indubitavelmente, com a administração Trump, que uma das principais prioridades é liberdade de expressão e evitar a censura, a ponto que o presidente Trump fundou Trump Media e Truth Social justamente porque ele tenha sido banido de todas as plataformas, né? Então, para lutar contra a censura. Então, é um assunto muito, eu acho, próximo ao coração do presidente Trump, do vice-presidente Vance, que já deu diversas palestras sobre o assunto. Então, assim, sendo, na minha opinião pessoal, é difícil imaginar como esse assunto não pode atrapalhar o relacionamento bilateral. Parece uma... Bom, ele está deixando claro aí que, com certeza, traz rusgas, né, para esse relacionamento bilateral, para esse relacionamento que rompe as fronteiras de um país em direção ao outro. A pergunta, né, que eu quero passar para o senhor aqui, do Heraldo Jesus, é a questão do capa preta, né? Se ele sendo condenado, quais os efeitos isso poderia causar para o povo do país do Hugo Chávez aí? Essa pergunta é interessante pelo seguinte, ela nos abre a possibilidade de esclarecer para as pessoas que nós estamos diante de um processo de natureza civil, diante de um processo que detém um viés indenizatório. Então aqui, obviamente, não caberá a determinação de prisão ou qualquer medida mais gravosa. Porém, algo interessante a ressaltar é o seguinte, há tempos atrás, nós ficamos sem saber o que aconteceu em relação à revogação das penalidades relacionadas à Lei Magnitsky. Aquelas penalidades eram provenientes de um ato político por parte do governo e, hora que o governo achou que era viável revogar, foi revogada. Agora, nós estamos diante de uma questão relacionada à justiça, ou seja, uma vez declarada a condenação, não cabe mais qualquer espécie de revogação ou tentativa de influência para se voltar atrás. E, obviamente, havendo condenação, e essa condenação, sinceramente falando, não tem como não ser na casa de milhões, de muitos milhões de reais, toda aquela questão semelhante a Magnitsky que nós vimos, ela pode acontecer agora por parte da justiça americana, porque, óbvio, havendo condenação, essa condenação vai ter que ser executada. Se o país, o nosso país aqui, tentar blindar na hora da execução dessa penalidade, dessa multa milionária e talvez, quem sabe, bilionária, a depender de todo o prejuízo mensurado, obviamente que a América vai partir para outros segmentos no sentido de bloquear bens em outros países, no sentido de determinar restrições, como nós vimos em relação a Magnitsky, por intermédio de empresas americanas, relacionada a cartões, Visa, Master, ou seja, para que as empresas possam receber o valor dessa indenização, vale qualquer tipo de ato que esteja dentro da legislação americana. Seria semelhante àquela questão de alguém que deve, e eles começam bloqueando conta, se tiver imóveis, vai bloqueando imóveis, carro, isso no âmbito internacional, dentro de um processo que está correndo. Seria mais ou menos isso, então. Exatamente. Eu classifico como se fosse uma Magnitsky agravada. Certo. Essa é a minha classificação. Perfeito. Outra pergunta aqui, não sei se dá para responder essa pergunta no atual momento que nós estamos, na altura do ano, num período, sendo quebrado essa barreira aí da prisão, precisaria de outras barreiras serem quebradas. O que o senhor diz aí para a Cimeri e para todos que estão conosco? Respondendo de forma clara e objetiva, se fosse de fato para que a coisa pudesse acontecer de verdade, eu vou citar nomes aqui, que esse nome eu acredito que eu posso citar. Se o Nunes Marques quiser, ele pode fazer isso acontecer amanhã, porque ele tem a caneta nas mãos. Ele pode assinar uma decisão de hoje para amanhã e dizer o seguinte, de forma liminar, eu suspendo os efeitos desse processo,
eu suspendo os efeitos dessa condenação e ele tem que estar em liberdade a partir de amanhã. Se ele quiser fazer isso, ele pode fazer isso. Agora, se vai fazer, nós não sabemos. Como diz o ditado, mas o senhor comentou algo aí que, como diz o ditado, né? Eu creio que muitos que estão aí também nos acompanhando, chega a dar um coração bater mais forte, como diz o ditado, porque outrora estava muito embaraçado, estava muito complicado, e hoje, dentro do que o senhor está falando, não é uma coisa de outro planeta, de outra odisseia, né? Está dentro já de uma coisa assim, próxima de acontecer. Com uma bique azul dessa daqui, pode ser resolvida a situação, então. Exatamente, uma caneta Bic azul dessa pode ser a responsável pela escrita da ordem de revogação imediata, como aconteceu no caso da deputada lá na Itália. Então, assim, obviamente, sendo bastante honesto com a lei brasileira e com todas as questões procedimentais, se nós estivéssemos fazendo essa live há 30 dias atrás, eu diria, não, essa questão ela está fora de cogitação, ela não pode acontecer. Mas sendo honesto, dentro do cenário atual, pode acontecer, talvez, amanhã, semana que vem, mês que vem, algo que está... Foi isso que fizeram com o Hugo Chávez também? Foi com uma caneta como essa que tiraram do lombo dele tudo aquilo que pertencia a ele e colocaram um paletó de linho fino. Perfeito. Exatamente isso que o senhor acabou de citar. Uma noite dentro da grade e no dia seguinte com os pés na rua. Pronto para sentar no trono. Pronto para sentar numa das mais altas cadeiras de autoridade desse país. Puxa vida, você que está em casa, você entendeu? Eu acho que essa é a hora, né, da igreja orar e orar muito, né? Das pessoas de bem orar e orar muito, né? Porque, como o senhor falou, há 30 dias atrás não havia esse horizonte tão vamos dizer, de poucos dias para cá, né? Trazendo 15 dias, 10 dias. 15 dias. 10 dias, 15 dias, no máximo. Puxa vida, agora como diz o ditado. Olha outra pergunta chegando aqui, não sei se é pergunta ou afirmação, mas a diva diz, resumindo, essa gente não vai pagar por tudo o que fizeram? Eu acredito, sinceramente falando, que nós teremos novos ventos daqui por diante em relação ao nosso país. Eu ainda quero crer que com a alteração de todo esse cenário, aqueles que devem vão ter que pagar. Aqueles que fizeram o errado, aqueles que se dedicaram ao erro de forma deliberada, terão que saldar essa fatura. Então, respondendo a essa pergunta, eu acredito que por um movimento até mesmo espiritual, não vai ficar sem sentença aqueles que cometeram ilegalidades. Olha, tem mais pessoas escrevendo aqui. O Joselito, num país, não entendi, né? Coalhado na corrupção, duvido muito. E com certeza ele está comentando sobre esse caso aí de resolver com uma caneta azul assim, né? Sim. É difícil por causa dessa situação. Eu concordo com o Joselito no sentido de que é difícil, realmente. Nós não estamos querendo dizer que é fácil, que é uma colher de café e etc. e tal. O que eu digo claramente é que antes não havia nem chance. Agora, se o indivíduo lá quiser, se ele decidir, se ele tiver um sonho aí na madrugada, e entender que é Deus falando com ele, com uma caneta dessa aqui, ele resolve todo o problema. Como diz a Maria Amélia, né? Essa caneta azul é poderosa, né? Ela colocou... Exatamente. A questão é a seguinte, o pastor Claudinei e Maria Amélia. A mesma caneta que cometeu inúmeras atrocidades também pode servir para reparar atos de injustiça e colocar o país no seu devido lugar. Aí surge aquele provérbio, né? O problema não está no dinheiro, né? O problema está em quem está manuseando o dinheiro, né? O problema não é a caneta, o problema é quem manuseia a caneta, é quem assina, é quem escreve com ela, né? Outra colocação aqui, como a Cimeira está dizendo, né? Igreja orar, botar a igreja em oração. Essa que o senhor trouxe aí, eu confesso que me deixou assim muito esperançoso,
A gente sabe que é difícil, como muitos estão escrevendo, é uma coisa assim quase impossível, mas o caminho a gente já conhece, que foi o mesmo que foi praticado, né? O Hugo Chávez estava carregando, como diz ditado, o pau de todos os galinheiros nas costas, né? E tiraram, deram um banho nele e meteram um terno da Hugo Boss nele e disse, senta no trono que tu é o rei. E hoje ele está aí, né? Então, assim, Deus é Deus, né? Perfeitamente. Se antes uma condenação que era proveniente de robustas provas, de provas contundentes, foi anulada porque o CEP estava errado, que dirá por conta de inúmeras nulidades processuais, onde nós vimos que houve coação, houveram inúmeras violações de direitos, que dirá esse caso que nós estamos vendo agora. Então eu respondo de forma positiva. Há possibilidade? Há. Agora, eles vão querer fazer isso? Não sei, mas nós vamos ficar observando e vendo aonde é que vai dar essa questão. O senhor tocou num assunto aí que eu quero fazer uma pergunta assim, é claro, envolve todos dos seus colegas de profissão, mas pessoalmente, o senhor quando pega um processo nas mãos, uma brechinha de um CEP errado se torna uma arma para defender o seu cliente? Sem dúvida alguma, pastor, porque o direito de defesa, obviamente, ele determina que a coisa precisa ser feita da maneira certa e da forma correta. Então, quando um magistrado, um juiz, um agente público comete um crime na tentativa de punir outro crime, obviamente ele saiu totalmente fora da legalidade. Se tem algo que é inaceitável, é isso que eu acabei de dizer agora. Eu não posso querer fazer justiça cometendo crimes. Em outras palavras, eu não posso querer punir alguém passando por cima de inúmeras questões legais, achando que a coisa vai ficar bem e que vai dar tudo certo. E, de fato, foi isso que nós vimos acontecer nesse processo. Algumas pessoas talvez vão dizer, mas alguns chegam a ser até um pouco expressivos, dizendo da seguinte forma, esse aí é advogado do diabo, etc. e tal, até o momento em que esse indivíduo sentar-se no banco dos réus. Quando o indivíduo senta no banco dos réus, ele vê que as garantias legais, no sentido do direito de defesa, no sentido de acesso integral às provas dos autos, no sentido de poder contradizer e apresentar a sua versão dos fatos, é algo que é essencialmente importante. Não tem como negar isso para ninguém. Perfeito. O Heraldo, mais uma vez, escreve aqui sobre essa questão de chantagem. É bom o senhor ler aí e trazer uma resposta para ele e para todos nós. O senhor acha que eles são capazes de fazer isso? Não, porque eu não acredito na essência da notícia que foi veiculada em relação ao filho dele. Porque, vamos lá, o contrato que gira em torno da prestação de serviços que o filho dele apresentou é algo que gira em torno do montante de 200 a 300 mil reais, compatível com a prestação de serviço, do valor da prestação de serviço de um grande escritório de advocacia. Agora, o que é inexplicável é a quantia vultuosa de 129 milhões de reais. Então, sinceramente, eu não acredito no teor dessa informação. Foi algo supostamente para poder tentar praticar algum tipo de chantagem, como o Heraldo trouxe aqui essa classificação, mas na essência ela não vai dar em nada porque não passa de uma narrativa. O senhor entende dentro do seu trabalho, então, por exemplo, um valor de 200 mil, 300 mil, qualquer valor assim, é dentro de uma lógica para um escritório que tem uma corporação de vários advogados, isso aí pode ser normal. O que não é normal é um outro caso que envolve milhões. Exatamente. Se nós pegarmos um escritório da capital, que é composto por uma banca de 40, 50, 60 advogados, obviamente esse escritório apresenta uma prestação de serviços muito grande e geralmente em benefício de empresas,
que precisam dessa assessoria, que trabalha com processos onde as causas são causas de valor muito expressivo. Então pode-se dizer tranquilamente que dentro desse montante de 200 a 300 mil reais é totalmente justificável. O que não é justificável, repito, é a cifra de 129 milhões de reais para não fazer nada, para prestar uma assessoria módica e não apresentar nenhum resultado. O que não é aceitável é o honorário de 129 milhões de reais para bancar um único processo e, pior ainda perder esse processo, como de fato aconteceu nesse caso que nós estamos falando. Perfeito. Uma última pergunta, lembrando a todos que amanhã, 6 horas da manhã, estaremos ao vivo aqui pelo canal Pastor Claudinei Oliveira para a abertura do jejum. Será um jejum de 10 horas voltado para a nossa saúde física e sentimental. Das 6 da manhã até o horário das 4 horas da tarde, às 16 horas, tá? Estaremos juntos. O jejum, ele é parcial, liberado água, né? Os outros alimentos sólidos ou líquidos, não. Mas a água, para nós hidratarmos, está liberada à vontade para todos. Vamos lá. Deixa eu deixar mais uma pergunta aqui para o senhor. Pelo andar da carruagem que o senhor está vendo aí, o playboy lá, dono do banco, será que ele faz a delação ou a galera vai barrar a delação dele? A situação desse rapaz se complicou de uma forma inimaginável. E eu vou dizer por quê. A bancada da defesa, que agora foi completamente desintegrada, ela era assistida por um advogado famoso, o Juca. O Juca foi responsável pela condução de vários processos relacionados à delação premiada. Ele tem um trânsito muito bom dentro das Cortes Supremas e a delação estava sendo assistida por ele. E, obviamente, dentro daquilo que ele estava acostumado, ele tentou apresentar uma delação politizada. Ele não contava com o fato de que o relator do processo, desde antes, era conhecido como alguém quase que incorruptível e que não iria se deixar ser seduzido pelas supostas alegações apresentadas na proposta de delação. Então, sinceramente falando, como é que terminou essa questão? O relator se tornou uma parede de concreto e disse: aqui vocês não vão brincar, porque aqui eu estou lidando com seriedade. Quando o advogado viu que não teria espaço para manobra e nenhum tipo de aplicação estratégica por parte dele, ele abandonou a bancada da defesa e a nova bancada da defesa, agora, acredito eu, que estão formalizando uma outra proposta de acordo de delação com a PGR, porque a Polícia Federal já negou qualquer realização de proposta de delação justamente pela deficiência da proposta anterior. Então, o relator e a Polícia Federal disseram: aqui vocês não vão brincar e agora não tem mais nenhum tipo de acordo. A PF diz: agora existe uma nova negociação com a Procuradoria e, obviamente, se não apresentar fatos e provas que condizem com o avanço das investigações, essa delação vai ser negada. Resumindo, a galera viu que não dá para tentar fazer um malabarismo, não dá para tentar explorar alguma fragilidade, porque fragilidade não existe, porque o trabalho está sendo bem feito. Perfeito, perfeito. Sibeli descreveu aí, no canal Nação Brasil, soltou uma nota agora, né, do Nunes, teve peito e usou a caneta. Espero ser verdade, não vi ainda, só recebi a notificação e o título. Será que nós estamos falando de alguma coisa aí que, como ditado, que já está acontecendo e nós estamos aqui, né, diante dessa situação? Seria tudo de bom, né? E o que o senhor me fala, como a Maria Amélia escreveu, dessa galera que ganha 200, 300, 500 vezes na loteria? O que seria isso, hein? Infelizmente, nós estamos em um país onde
esses sistemas aí, eles precisavam ser auditados. Por exemplo, todas as questões de maior relevância e importância caem nas mãos de um só. No meio de 10 integrantes, sempre cai na mão de um só. Eu acho que já chegou ao ponto onde nós devemos nos perguntar, o que tem de errado com esse sistema? Onde é que a coisa está fora do lugar? Até porque, inclusive, há tempos atrás, um jornal de grande circulação se apresentou para fazer uma auditoria nesse sistema aí de distribuição. O chefe lá dentro permitiu com que fosse feita essa auditoria, mas na última hora negou. Na última hora disse, não vamos fazer mais, nós voltamos atrás, isso não vai acontecer, e ninguém mais falou a respeito dessa história. Então, resumindo, tem alguma coisa muito séria aí que deveria ser melhor observado e investigado pelas autoridades. Como diz o ditado, a pedra cantada ela é feita de aço, né, que é bem pesada, e a pedra que não é para ser cantada é feita de isopor, de plástico. Na hora do giro, o que é pesado desce por primeiro e está tudo certo no final da fritada dos ovos, né? Exatamente. E ninguém fala nada, todo mundo acha que está correto, mas esse ponto aí que nós estamos dizendo agora é uma outra bomba que eu acredito que futuramente ela vai estourar, porque tudo que se faz hoje, pastor Claudinei, é bom que as pessoas saibam disso. Tudo que se faz hoje deixa rastro. Tudo que se faz hoje fica registro. Então, as pessoas que partem para o lado errado, elas sabem que é questão de tempo para que elas possam ser descobertas. Então, esse assunto daqui, talvez, dentro de algum tempo, nós vamos entrar ao vivo e dizendo, aquela palavra se cumpriu. Foram auditar e viram que tinha uma falcatrua ou uma maracutaia por trás daquela situação. É a pedra de aço que pesa muito e outra a bolinha de isopor, né? Então faz a diferença no giro do cilindro, como diz o ditado. Mas vamos para frente, como o senhor disse, futuramente muitas coisas virão à baila, né? Muitas coisas virão à tona diante de tudo e de todos. Bom, nós temos aqui, eu acredito que o horário já foi quase 1h40 de live, e o povo abençoado está aqui escrevendo na linha do tempo, a gente só tem que agradecer a todos vocês. Doutor, eu quero aproveitar esse momento para te agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Domingo à noite tem live, né? O senhor vai estar com uma live aí trazendo esclarecimentos. Eu espero que domingo à noite tenha coisas boas no tocante a algumas perguntas que foram feitas aqui. Vai que acontece um milagre daqui para domingo, hein? Não é de se duvidar, né? Não é de se duvidar. Vai que acontece um grande milagre, né? Então fica à vontade. Perfeitamente. Nós vamos monitorar o acontecimento aí da situação e qualquer eventual fato novo, nós entraremos aí ao vivo para poder trazer as recentes atualizações para todos aqueles que estão nos acompanhando. Inclusive, eu agradeço por esse momento que nós estivemos aqui. Acredito que a programação de hoje foi de grande relevância para esclarecer assuntos importantíssimos e, como forma de finalização dessa live, eu digo às pessoas, vamos ficar atento. Vamos observar direito os cenários que estão se apresentando diante de nós, porque através disso, estando as pessoas bem informadas, automaticamente a coisa ruim ela não tem como ser aplicada em prejuízo das pessoas. Eu agradeço, pastor, estamos juntos. Um forte abraço para todos. Amém, pastor. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Não sai daqui não, a live não terminou não. Nós vamos te apresentar aqui, né, uma bênção, uma maravilha, para você ver como é bom nós sermos úteis na vida do nosso próximo. Dá uma olhada nessas imagens. Shalom Donai, graça e paz, Ministério Milagres Extraordinários. Pastor Claudinei, Deus abençoe a senhora abundantemente em nome de Jesus. Eu vim aqui para poder mostrar, né, o trabalho de acordo com o que está andando. Gente, você está vendo aí, ó, o trabalho está andando. Nós já estamos aí na sexta fileira, né? Sexta fileira de tijolos, né? Tijolos de concreto acima da cinta de concreto. Então, primeiro faz a fundação, levanta 2 fiadas de tijolos, depois automaticamente vem a parte da cinta de concreto e agora as paredes. Já estamos na sexta fileira de tijolos, dessa altura aí que você está vendo.
né? Já está muito rápido. Eles trabalham assim de uma forma maravilhosa. Primeiro, eles estão fechando, né? Vamos dizer, o caixote da casa, né? Todas as paredes por fora, e aí depois eles vêm fazendo as divisórias por dentro. Mas dá para você ver aí, eu quero fazer um pedido a todos para que esse trabalho não venha parar. Nós precisamos... os tijolos que tem é isso aí que você está vendo, né? E dá para ver, essa casa aí, ela é uma casa grande, devido ter 6 crianças. Então, são 2 quartos grandes, também temos uma sala e uma cozinha conjunta, o banheiro dentro de casa também. Então, eu creio que já dá para você ter mais ou menos uma noção de como está aí. Estou dizendo para você que, se você nos ajudar, se você estender as mãos, o trabalho vai embora. Não tem como o trabalho parar, porque a rapidez depende da ajuda, né? Então, você está vendo, ó, ali eles já estão levantando as paredes e fazendo o aterro em volta da casa, né? Uma rapidez, assim, fora do comum. Eles estão trabalhando, são 2 mestres e 2 ajudantes, então não falta cimento, não falta massa, não falta concreto, não falta tijolos, e você está vendo ali, o trabalho está indo embora, né? Chegou na altura das 6 fileiras de tijolos, né? E agora, né, eles têm mais 4 fileiras de tijolos para levantar, né, até acima. Quando chegar nas 4 fileiras de tijolos, obrigado, Stefânia Araújo, mandou aqui agora uma oferta, né? Obrigado, Stefânia, Deus abençoe. Então, como você está vendo aí, né, os tijolos sendo levantados, deixa eu colocar outra imagem aqui para você ver, né? Esses estão dentro do talento deles, né? Tem uns que trabalham nessa área aí porque precisa, né? Outros é porque estão dentro do talento. E a prova é a velocidade que eles estão trabalhando. É uma coisa assim, chega a ser absurda, né? Mas é a realidade. É por isso, gente, que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu também sou, como ditado, eu também sou brasileiro. Mas é por isso que muitas das vezes os haitianos, né, os africanos, vêm para o Brasil e vão ganhando o mercado de trabalho porque os caras não enrolam, né? Os caras não enrolam. Em nossa sociedade tem muito pedreiro enrolão, né? Tem muito construtor enrolão. É pedindo dinheiro todo dia, dinheiro, e o negócio enrolado. E aquele converseiro, né? E não sai do chão. Você vê que aí o negócio está andando mesmo. Quem aqui nunca enfrentou uma dor de cabeça com um construtor, né? Com um pedreiro, um pintor, ou alguém nessa área aí, né? Então você vê que aí os caras não enrolam, eles trabalham. Faz acontecer mesmo. Olha essas imagens aqui, dá uma olhada, como diz o Alonso, né? Que grande talento tem esses profissionais, demais da conta, Alonso. É uma coisa assim, chega a ser, como diz ditado, chega a ser assustador. Dá uma olhada. Paz, Ministério Milagres Extraordinário. Pastor Claudinei, Deus abençoe a senhora abundantemente, em nome de Jesus. Tá aí, né? As imagens, né? O pastor Eliseu trazendo para nós aqui, né? Essas imagens. A partir de segunda-feira, correndo tudo certo, vocês nos ajudando, né? Segunda-feira, eles já irão levantar as próximas 4 fileiras de tijolos, e nessas 4 fileiras já estarão as janelas também sendo abertas, né? O vão das janelas e portas, e automaticamente já chegando na altura da cinta alta. Aí, fazendo a cinta alta, levanta mais, já começa a fazer o caimento, né? Uma parte mais alta, outra parte com caimento. Obrigado, Cristina Timóteo, Deus abençoe. E automaticamente, então, acredita aí que no mais tardar, vamos dizer assim, no mais tardar, se vocês, né, se todos ajudarem, no mais tardar, entre quarta e quinta-feira, no mais tardar, essa casa já vai estar coberta, tá? No mais tardar, quarta ou quinta-feira, nós contamos com a ajuda de vocês para entre quarta e quinta-feira da semana que vem, essa casa já está coberta. Porque aí vai ficar faltando o quê? Vai faltar as portas. Obrigado, Daiane. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Você, o Paulo e toda a família e todas as crianças, tá? Deus abençoe. E a todos vocês. Obrigado, irmã Nilde. Deus abençoe. Deus abençoe a Neuza, a Carla, todos vocês que estão escrevendo aqui na linha do tempo, Carmen Maia.
vocês que têm ajudado, né? Deus abençoe a todas as moderadoras, né, que têm ajudado de uma forma especial, a nossa irmã Maria Gomes e todas as moderadoras que aqui estão. A Cimere, todos vocês. Então, nós contamos com a ajuda de vocês para a gente entregar essa casa para essa mãe. Eu sei que a tristeza que está dentro da irmã Flora é muito grande, né? Não só pela situação que ela está vivendo, né, no lugar daquele ali, mas também pelo marido ter abandonado. É difícil. Até superar tudo isso não é fácil, né? Não é fácil. Envolve sentimento, envolve muita coisa, né? Mas eu acredito que todo dia ela olha para isso daí, para essa casa. Já dá para ver o desenho do quarto. Vai ser um quarto enorme. Lá nos fundos, outro quarto enorme. Aqui, ó, nessa parte maior aí, é a cozinha e a sala, que dá também para a gente colocar uma cama ali para as crianças. Quem sabe fica os meninos em um quarto e as meninas em outro quarto. E a Flora fica lá no quarto dela, né, sozinha. Embora ela com certeza vai querer dormir com os menores, né, com os mais pequenos, né. Ali você está vendo o banheiro, né? Parece que é um banheiro pequeno, mas não é pequeno, é um banheiro grande, né? Você está vendo ali a altura lá que está. Ali já é a altura da janela, porque vai todo o aterro na casa, né? Então ela vai ficar na altura da janela e nós contamos aí com a generosidade de vocês. Tira um print da tela, como a Isaura escreveu, né? Tira um print da tela, obrigado, Isaura. Tira um print da tela para você estar nos ajudando. Tem o CNPJ, que é o Pix, e o WhatsApp, que também é o Pix, para a gente estar fazendo a remessa, para que esse trabalho, segunda-feira, não venha parar, em nome do Senhor Jesus, que venha dar tudo certo, absolutamente tudo certo, em nome de Jesus. O documento da casa foi feito lá na prefeitura, né? O documento, sim, né? No nome da Flora, e também ligando a casa ao Ministério Milagres Extraordinários, porque diante do governo municipal, o terreno é da Flora, mas a casa é do Ministério. Não que nós estamos fazendo isso por com algumas pretensões de fazer uso e botar ela para fora da casa depois. Não é isso. É porque, né, o pai das crianças, se voltar, nós temos autoridade, né, para colocar ele para pastar, porque ele abandonou a família no momento de maior dificuldade. Ele abandonou as crianças dentro desse lugar aí, que qualquer tipo de animal pode cair para dentro e fazer um mal contra uma criança. Se nesse lugar aí, ó, eu fiz uma pregação em um bairro, quando eu fui ali, eu não me lembro o nome da vila que eu estive aí em Amatanda pregando, o culto foi debaixo de uma árvore, né? O culto foi debaixo de uma árvore, e no final do culto lá apareceu um negócio andando no meio do milharal. Quando foi conferir, era um veado, né? Um veado gaieiro, né? Que tem aqueles galhos em cima, né? Que estava lá no meio daquele mato lá, fazendo aquele barulho, né? Não se aproximou, mas é natural isso acontecer lá. Aparecer um animal, um cachorro do mato, uma fera, e dentro desse lugar aí entra facilmente. Obrigado, Moisés. Obrigado a todos vocês que estão escrevendo aí, que estarão ajudando. Então, exatamente, botar para correr. Então, por isso que nós já fizemos esse documento, tá? Obrigado, Cimere. Deus abençoe abundantemente a todos vocês que estão ajudando, né? A gente precisa fazer uma coisa assim, garantido, né? Não dá para fazer a casa em cima do terreno e colocar no nome da Flora e das crianças somente. Porque aí o cara chega, cai para dentro, quem vai botar ele para fora, né? Então, é aquela história. Obrigado também a Maria Aparecida Justino, acabou de chegar aqui, né, a notificação da ajuda. Obrigado, viu? Gente, nos ajude. Nós precisamos levantar essa casa o mais rápido possível, né? Como foi feito também lá na casa do Papai Quembo, né? E como foi feito também lá na casa da vovó Melita. O quê, pastor? O terreno é deles, mas a construção é nossa, né? Isso está documentado. Por isso que muitas das vezes é até importante deixar os vereadores, o prefeito ir lá na inauguração e na entrega, né, que isso daí traz mais segurança também. Porque aí depois chega alguém lá na casa do Papai Quembo e diz para ele que, olha, eu quero essa casa porque o terreno tinha ligação com fulano, Beltrano, Ciclano. Aí a gente entra com a documentação da construção que está ligada a nós, né?
entre construção e terreno, não tem nem como calcular o valor. O valor do terreno, dos terrenos aí nessa região é 10% o valor da construção. Então, por isso que a gente está fazendo assim. Estamos construindo, mas as casas estão todas documentadas em nome do Ministério Milagres Extraordinários. Eu não vou para lá para morar nessas casas, vocês também não irão, nós não iremos, e nem o pastor Eliseu também não vai. Mas a gente precisa dessa segurança, porque é um trabalho de missões e nós estamos lidando com remessas financeiras do povo em geral. Então precisa ser bem administrado para evitar qualquer tipo de transtornos e problemas logo ali na frente. Eu creio que vocês estão entendendo, tá bom? Então nós contamos aí com a ajuda de todos vocês. Desde já eu agradeço, nós vamos concluir, porque voltaremos no horário das 7h30 da noite, tá bom? Então se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações, se inscreva nos nossos canais parceiros. Canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, né? Que é o nosso canal de culinária. Hoje saiu a receita da paçoquinha, gente. Vocês acreditam nisso? Saiu a receita da paçoquinha. Eu vi a Neuza mostrando ali, né, na live. Deixa eu pegar aqui para me mostrar, porque semelhante, né? O vídeo está lá dizendo que é semelhante a do Brasil. Como que ela conseguiu? Deve ter sido uma manobra muito grande para conseguir, né? Fazer uma paçoquinha como essa daqui, ó. Benção de Deus, hein? Imagina, paçoquinha na Suíça. Isso aí, se abrir lá uma confeitaria ou algo semelhante lá na Suíça, eu tenho absoluta certeza que vai rachar de vender paçoca aí, viu? Paçoca e Guaraná Antártica. Lá fora, né, a coisa mais difícil que tem na Europa é encontrar Guaraná Antártica, né? E aí as pessoas ficam com aquela sede. Quando chega uma latinha de Guaraná Antártica lá, que vai por container, né? Tem gente que paga R$20 em uma latinha de Guaraná Antártica, R$50 em uma latinha, né? Mas por quê? Porque é tão difícil, gente, de encontrar lá fora, né? E a Neuza, dentro do talento dela, aí fez paçoquinha. Para pensar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o link do vídeo, né? Cozinhando na Suíça, que é o link da live, né? Do vídeo que está aí, né? Olha aqui, ó. Tá na tela aí, ó. Matando a saudade. Como fiz paçoca morando na Suíça. Ficou igual do Brasil. E olha ali, ó. Olha se não ficou igual, gente. Tá vendo? É um videozinho de 9 minutos. Tá ali, ó. É um vídeo bem didático. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus, né? Vai ser bênção de Deus. Como a Maria Amélia perguntou, será que o esposo dela não morreu aí pelo mato? Eu não duvido, viu, irmã Maria Amélia? Muitos saem assim, são pisoteados por manadas de elefantes, né? Por manadas de búfalos, né? São aí atacados por matilhas de hienas, né? E aquela coisa toda. Então também não dá para saber, né? Uma coisa a gente sabe que provavelmente ele não vai voltar de jeito nenhum, né? A capa foi feita pelo YouTube Studio. Que benção. Então tá aí. Se inscreva lá, gente. Tem a paçoquinha. Tem outra receita aqui, ó. Você já comeu kiwi com beterraba? Que é uma salada agridoce. Isso aqui vai ser bom para o jejum C5, né? O do Éden acabou, vai ser para o C5. Receita portuguesa. Rende muito, né? Aqueles biscoito de polvilho, né? E tem tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Olha isso daqui, meu Deus do céu. Bolo de milho. Isso aqui é coisa de Deus, gente. De Deus mesmo, né? Então, depois você procure lá no canal Cozinhando na Suíça. Aqui o link está aqui abaixo, tá bom? Temos também o canal Mulher Extraordinária, que é o canal da minha esposa, que de segunda a sexta tem entrado às 23h15. Temos também o canal Cortes MME, que é o nosso canal secundário. Temos também o canal Pastor Antônio César, o canal Missionária Maria Lima, o nosso canal Milagres Extraordinários Europa. Se inscreva lá, tá? E temos esse canal que nós estamos aqui, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira. Gente, nos ajuda a nós alcançarmos aí, né, o objetivo de... Nós estamos na meta aí, na saga de chegarmos a 1 milhão de inscritos, né? Já andamos um bom caminho, falta uma longa caminhada, mas nós já saímos, né?
Já não estamos mais na estaca zero. Estamos aí com 334 mil inscritos. Não falta muito. Só aproximadamente 663 mil e alguma coisa, seria isso? Vamos lá, 1 milhão menos. Não é 1 milhão, né? 1 milhão menos a quantidade que nós temos, que é 334.080. 665.092. Falta muito, não. 695.920, é isso, 920. Já não está mais na estaca zero. Vamos para cima, vamos lá. Então, se você puder, se inscreva aqui nos nossos canais. Eu tenho certeza que Deus vai recompensar cada um de vocês e eu vou estar orando por você e por toda a sua família. Eu quero muito poder ajudar, amém. Está aqui abaixo, tá? O link com o CNPJ, que é o Pix, e o WhatsApp também, tá bom? Gente, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela atenção. Se você não deixou o like, deixa o like, compartilha essa live, passa para frente, vamos para cima, em nome de Jesus. Amanhã teremos também o encerramento desse seminário, porque na segunda-feira começaremos o seminário falando sobre mundo espiritual, tá bom? Deus abençoe a todos, um beijo na sua alma e vamos para cima em nome de Jesus e eu conto com a ajuda de todos vocês. Ninguém tem vida sem alimento, sem comida, sem água. Ninguém tem vida, sabe, sem estar de barriga cheia. A vida de muitas famílias já se transformou. Tem alimento, assistência médica e amor. As roupas para quem necessitar já chegou. E a palavra do Senhor, a obra do Senhor está crescendo. Novos poços sendo perfurados. Tem água, tem abrigo, alimento. Ministério, milagres extraordinários. Em Amatanda, trazendo um amparo pros desamparados. Em Amatanda, fazendo abrigos, mudando cenários. A obra do Senhor está crescendo. Novos poços sendo perfurados. Tem água, tem abrigo, alimento. Ministério, milagres extraordinários. O pastor Claudinei Oliveira, ajudando órfãos e viúvas. Essa é a religião verdadeira. Espalhando o amor de Deus pelas ruas. Espalhando o amor de Deus pelas ruas. O sentimento de você ser útil Em Amatanda, na vida do seu semelhante. Toma dinheiro que paga. a obra do Senhor está crescendo. Novos poços sendo perfurados. Tem água, tem abrigo, alimento. Ministério, milagres extraordinários. Em Amatanda, trazendo um amparo pros desamparados. Em Amatanda.